Agora que nós sabemos o que é um problema de estimativa e a natureza dos estimadores, vamos falar sobre o conceito de intervalo de confiança. Então a gente sabe que as estimativas não são perfeitas. E aí o que a gente faz, dado que a gente sabe que as estimativas não são perfeitas? A gente tenta chegar num intervalo de valores para o qual eu acredito que o meu valor de estimativa, o valor real do meu parâmetro, deveria estar dado o valor de estimativa que eu cheguei. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui que minha estimativa era 0,6978 para o parâmetro P, eu poderia pegar e falar que, olha, o meu parâmetro P real deveria estar entre 0,68 e 0,72, alguma coisa desse tipo, e o valor que eu estimo é 0,6978. Então, isso é o que a gente chama de intervalo de confiança. Então, ele representa o intervalo de valores da estimativa e, em particular, no caso de intervalo de confiança, não tem como a gente fugir de probabilidade. Então, a gente vai construir intervalos de confiança que tem X% de probabilidade de que o valor da variável estimada esteja dentro de um determinado intervalo. Então, aqui no caso, a definição formal é que a probabilidade do valor θ estar dentro do intervalo, é maior ou igual a 1 menos alfa, onde I, esse valor de I é um intervalo, e 1 menos alfa é o nível de confiança, né? Que em geral a gente utiliza o famoso 95%. Então quando alguém fala, sei lá, não sei qual a última pesquisa de intenção de votos, mas acho que era o Lula com 47%, mais ou menos 2 pontos percentuais, significa que a probabilidade do Lula de fato conseguir um percentual de votos que esteja entre 47 menos 2, 45 e 47 mais 2, 49, esteja entre 45 e 49, é de 95%. Sempre existe uma chance de 5% de que isso não seja real e que, portanto, o Lula chegue a 50 ou o Lula chegue a 44. Mas o cálculo da forma que permite chegar no intervalo de confiança de uma estimativa envolve algumas definições. Em particular, a principal definição que a gente utiliza, e eu não vou ter como fugir dela porque ela é central na estatística, é o teorema do limite central. Que para a gente calcular, para a gente entender formalmente, a gente teria que entender limites e sobre o método delta que está fora do escopo. Entretanto, a gente vai entender aqui, minimamente, o que significa o teorema do limite central e como ele vai impactar os cálculos que a gente vai fazer aqui de estimativa, mas também os outros demais cálculos que a gente vai ver nas próximas sessões do curso. Então, o que é o teorema do limite central, né? Assim, falando em palavras, na teoria da probabilidade, o teorema do limite central, ou Central Limit Theorem, CLT, estabelece que, em muitas situações, quando as variáveis aleatórias independentes são somadas, sua soma devidamente normalizada tende a uma distribuição normal, mesmo que as próprias variáveis originais não sejam normalmente distribuídas. Bom, talvez você tenha olhado para isso e pensado, isso aqui não quer dizer muita coisa. Mas, como que a gente entende isso? A gente entende que, se a gente tomar uma amostra aleatória de dados, que vem de uma distribuição qualquer, e a gente tentasse estimar um parâmetro dessa distribuição, e a gente computasse múltiplas vezes o parâmetro dessa distribuição, que é dali que eu tirava justamente a minha expectativa do meu estimador e a variância do meu estimador, e eu plotasse a distribuição dos valores desses parâmetros, o que eu observaria como resultado dessas observações seria uma curva normal. Por mais que, da onde eu estou tirando minha variável original, não venha de uma curva normal. Então, vamos pegar isso aqui na prática. Eu vou pegar esse cara aqui, que foi o nosso experimento. Eu vou trocar 20 mil por 1000. E aí, eu vou criar aqui uma lista. Guardado. E o que eu vou fazer? Eu vou
fazer ir, percorrer em range. Vou repetir o experimento de tirar uma amostra desse experimento de binomial e fazer a estimativa do meu valor. Aí eu vou pegar a minha estimativa, vou adicionar para a minha lista de valores guardados, e por fim, o que eu vou fazer, eu vou pegar e plotar um histograma das minhas estimativas. Opa, pera aí, vamos tentar novamente, ok. Então, o que a gente observa aqui? Esse é o valor real do meu parâmetro, que a gente sabe, que é 0,7. Ao redor desse valor real do meu parâmetro, eu tenho, em grandes linhas, exatamente uma curva normal. Né? Então você vê que ele tem esse formato perfeito. Se a gente soubesse a média e o desvio padrão dessa distribuição, a gente poderia normalizar os resultados. Então, se eu viesse aqui, né, fizesse minha estimativa, só que agora eu vou vir aqui e eu vou normalizar. Eu vou pegar minha estimativa, eu vou subtrair da média da minha distribuição normal, e eu vou dividir isso pela raiz quadrada da variância dividida por n pontos que eu tenho. Isso seria a estimativa que eu tenho, menos o valor da média, que a gente sabe que é 0,7, dividido pelo desvio padrão, que a gente sabe que é 0,7 vezes 0,3, dividido por 1000, né, que é o número de pontos que eu tenho, elevado a meio, né, que isso vai me dar o desvio padrão. E agora, ao invés de guardar a minha estimativa, eu guardo o meu valor normalizado. E aí, ao plotar esse cara aqui, ele formaria o que a gente chamou, que a gente mostrou mais acima, que é a curva normal padrão. Que é essa curva normal que tem média 0 e desvio padrão 1. E essa curva, ela aparece com tanta frequência no âmbito da estatística que foi convencionado criar uma tabela da distribuição normal padrão, que essencialmente computa para cada valor de x qualquer, ou nesse caso ele é chamado de z, a área da curva entre o valor de 0 a z, que é essa tabela aqui, tá? Então se eu pegasse e falasse o meu valor de z é, por exemplo, 0, né? Qual que é a minha área da curva de em menos infinito até 0? Bom, a gente sabe que é meio. Né? Se o meu valor de z fosse 0,1, né, então ele estaria um pouquinho para a direita, seria 0,5398. Se fosse 0,11, que é isso aqui, é assim que se lê isso, 0,1 com 0,01, 0,11 seria 0,5438, e assim vai. Então essa curva aqui me dá todas as probabilidades de que o valor de zão, né, seja menor que z. Então eu tenho a chamada tabela da curva normal. E você deve estar se perguntando, bom, por que isso é relevante em primeiro lugar? Porque nós estamos estimando o parâmetro P de Bernoulli utilizando o estimador padrão de média. O que significa que a gente pode fazer uso desse teorema para calcular a probabilidade do parâmetro real estar dentro de um intervalo de valores. Mas por que isso é verdade? Porque se eu sei que a tendência se eu refizesse esse experimento centenas e centenas e milhares de vezes, e é claro que eu não consigo, geralmente eu vou fazer o experimento uma única vez, eu sei que a probabilidade de o parâmetro real ser 0,70 e o parâmetro que eu sorteei ser 0,74 é muito baixa, né? Então, tipo, a gente vai pegar aqui, por exemplo, isso aqui, o 0,70 está exatamente no meio, então isso aqui é 50%, sei lá, digamos que isso está no z igual a 1,1. Vamos falar assim. Então, a probabilidade do meu parâmetro ser 0,74 e o meu parâmetro real ser 0,7 vai ser justamente essas diferenças de valores que vai dar na ordem de 15% aqui. Então, diminui muito as chances de que minha estimativa esteja muito fora do valor real. Claro que isso vai depender da quantidade de pontos que a gente tem na amostra. Mas, em essência, essa característica das minhas estimativas, que vale para praticamente todas as estimativas, é muito útil. Na verdade, vale para todas as estimativas. E aí,
Se a gente fizer essas derivações matemáticas, de conceitualmente que eu acabei de explicar, né, a probabilidade está aqui e eu sortear aqui, eu teria uma fórmula para chegar nesse valor dessa estimativa em particular, que é o valor do parâmetro θ, né, estimado qualquer, vai ser o valor estimado, θ, mais ou menos o valor de z, 1 menos alfa sobre 2, e aqui alfa é o que a gente chama de nível de confiança, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, o z de 0,95 ou qualquer coisa assim, e aí a gente vai tirar a raiz quadrada da variância do valor θ, e aqui na caso é o valor θ de estimativa dividido por n. Então, vamos entender isso um pouco melhor na prática. Se eu tivesse um valor n de 1000 aqui, ok? E eu vou lá e eu faço os meus sorteios binomiais, que a gente já fez múltiplas vezes. Bom, eu cheguei numa estimativa aqui. O que eu vou falar? Vou falar que o meu nível de confiança é, por exemplo, 0,95. Então, meu alfa, a gente sabe que vai ser 1 menos o nível de confiança, vai ser 0,05. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e tirar qual que é o valor de z para esse nível de confiança. E o valor de z para esse nível de confiança é a mesma coisa que eu vou falar. Bom, isso aqui, ou 1 menos alfa sobre 2, vai ser 1 menos 2,5, que é 97,5%. Então eu vim na minha tabela aqui e procurar. Cadê o 97,5? Ah, tá aqui, 97,5. Então isso é 1,96. Então, ou de forma mais direta, o z é igual a stats.norm.ppf 1 menos alfa sobre 2. E esse é o meu valor de z, que aqui tem o valor preciso, né? 1,95, blá, 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 blá. Bom, então, como é que eu posso redigir a minha estimativa? A minha estimativa vai ser a média do valor da array, e ela vai ter uma variância, que vai ser a estimativa, vezes 1 menos a estimativa, dividido por n, nesse caso 1000, que a gente já sabe. Isso aqui eu vou tirar a raiz quadrada, porque é isso que eu vou multiplicar. Então a minha estimativa final vai ser estimativa menos z vezes variância, vírgula, estimativa mais z vezes variância. E cá está, eu estou afirmando, dado que eu tenho 1000 pontos de dados aqui, que o meu intervalo de confiança vai ser eu tenho 95% de certeza, essencialmente, que o meu valor de P está dentro desse intervalo de 0,68 até 0,74, que é bastante razoável. Digamos, a gente sabe que o valor real de P é 0,7 nesse caso. Então, a rigor, a gente não diz que há 95% de chance da média estar no intervalo, mas que se a gente repetir esse experimento e tomar números aleatórios da população para calcular esse intervalo, 95% dos casos a média vai estar dentro desse intervalo, né? E aí a gente pode definir uma funçãozinha de média underline c aqui, np.ndarray, que é o que a gente espera de dados. A confiança vai ser 0,95. Isso aqui vai devolver um intervalo de 2 números reais. E a gente vai pegar e fazer essa estimativa a partir dos dados. E aí o meu valor vai ser np.squart v/dados.shape 0 vezes esse cara aqui. Nesse caso, a gente vai colocar 1 menos 1 mais confiança dividido por 2, que é o mesmo cálculo. E a gente vai retornar o valor de m menos h, m e m mais h, que está faltando um float, na verdade. Então agora eu posso vir aqui, calcular a média c, array, e voilá. Nós temos o que foi estimado e os intervalos de confiança do meu valor.
Então aqui uma funçãozinha para a gente realizar estes cálculos.